Bom, seguimos aí mais uma noite com o Antiédipo e hoje a gente vai falar um pouco sobre a formação do Estado, o tema de hoje. Um tema que remete um pouco na linha que a gente falava na semana passada, da passagem de uma formação social selvagem para uma formação social bárbara. Então, lembrando que o Deleuze e Guattari fazem essa divisão da história mundial em selvagens, bárbaros, civilizados, e vão fazer uma análise de cada um desses tipos de sociedades, que eles dizem que também são regimes de signos, isto é, regimes que emitem agrupamentos específicos de signos, de símbolos, de hábitos, de regras, de modos de relações. E no subcapítulo que a gente vai trabalhar hoje, justamente o Deleuze e Guattari estão falando dessa passagem, como os impérios tomaram conta dos agrupamentos ou das tribos primitivas, como que eles se apoderaram das alianças que existiam, das alianças políticas, como que eles se apoderaram da filiação e se colocaram os imperadores, os reis, como primogênitos do Deus nessa linha filiativa. Então a gente vai ver que a questão do tirano, do déspota e do Estado está estreitamente ligada ao monoteísmo. O monoteísmo e a constituição de uma relação com um Deus único. Nós estamos tratando uma questão no Antiédipo que foi trabalhada de outros modos por outros filósofos, né, que diz respeito à filosofia política, diz respeito à história, isto é, a genealogia do humano. Como que nós pensávamos, como que nós nos relacionávamos, que histórias contávamos, né? Como que nos organizávamos em grupos há 2.000, há 5.000 anos atrás. Como grupos, tribos chamadas hoje de selvagens ou primitivas, os indígenas aqui no Brasil. Qual é a diferença? Qual é a diferença desses agrupamentos em que eles vivem dos nossos agrupamentos, dos nossos estados, nossos países, né, daquilo que a gente chama um povo? Então, eu dizia que esses temas já foram tratados por outros filósofos, porque outros já tentaram pensar o curso da história, o processo da história. Por exemplo, alguns deles vão tentar pensar o início. O que que era o homem no início? O que que é o homem originário? Rousseau, por exemplo, acreditava, defendeu a hipótese do bom selvagem. Que o humano era bom, que havia uma pureza no humano, e que a sociedade que o corromperia. Então, ele tenta pensar um homem em estado de natureza, um homem fora da cultura, anterior à cultura, anterior aos sócios. Num extremo oposto, a gente pode pensar com Hobbes, que, invertendo simetricamente as coisas, dizia que o homem é o lobo do homem. Então, o homem submetido a si mesmo e às próprias forças, ele quer submeter o outro, ele quer destruir, escravizar. E seria necessário um Estado para domar, digamos assim, para domesticar esse lobo.
Então vejam que há uma inversão simétrica, né, do pensamento do Rousseau para o Hobbes. Um pensa que a parte boa estaria no estado de natureza, enquanto o outro pensa que seria o lobo. O Rousseau pensa a sociedade como aquilo que corrompe, isso tem relação para ele com a propriedade privada, né? Propriedade sobre as coisas. Já o Hobbes pensa que o Estado é um leviatã, né? Que precisa absorver e monopolizar a violência para gerir uma sociedade. Então ele teria direito, teria o direito, ele seria o próprio, estaria, ele teria a mesma fonte de justificativa que o próprio direito. Teria uma razão de ser necessária para o humano. O Deleuze e o Guattari não pensam desse modo, buscando uma origem do humano. Eles vão nos dar essas três épocas da história mundial, eles vão nos descrever essas três épocas, mas a perspectiva do tempo aqui, ela é mais complexa, porque ela não vai de uma origem para um fim. É um tempo de sobreposição. É um tempo que tem relação com o virtual. Então, o passado, de certa forma, ele não passa, mas ele continua virtualmente presente e atuante, produzindo influências. Então, a gente vai ver, por exemplo, que a máquina primitiva ela continua existindo. Ela não passa totalmente, ela muda, ela se transforma, mas ela continua existindo na sociedade. A máquina bárbara também. O significante despótico ele só vai se deslocar, por exemplo, do rei, do imperador, para o pai, para o capital. Então, para o Deleuze e Guattari, por exemplo, no início, há os homens nômades, né? Os chamados caçadores-coletores. E eles falam desse homem da mata como um paranoico, que vive no mundo da caça, em que se é o tempo todo predador e presa. E aquele que assume o papel de predador e diz eu, é aquele que vence na mata, afirmando a própria existência sobre os outros, fisicamente. Mas para eles, esse paranoico da mata, desde sempre, convive com o chamado perverso da aldeia. O perverso da aldeia é aquele que registra aquilo que foi caçado, é aquele que estoca. Então haveriam acampamentos adjacentes às caçadas. E isso já diz desde o começo da convivência das pessoas individuais, dos caçadores, em um grupo, em torno de uma casa, de uma cabana, de uma fogueira. Deleuze e Guattari vão dizer que depois o paranoico da mata vai se tornar algo como o tirano da cidade. E os perversos do acampamento vão se tornar os burocratas da cidade. O que caracterizava os sócios primitivos? Deleuze e Guattari nos dizem que os sócios primitivos eles caracterizavam por uma codificação dos fluxos descodificados.
Pensemos os fluxos descodificados como uma grande noite, um grande desconhecimento sobre o mundo, uma anarquia, uma violência, um terror no mundo. E também uma volúpia inexplicável, desejos muito fortes, mas sem direção, sem imagem. Ora, todo agrupamento humano teme os fluxos descodificados do desejo. E os sócios primitivos não menos que os outros. Então, no sócios primitivo há uma codificação dos fluxos. Então, o tal bom selvagem do Rousseau, que seria um homem puro e sem leis mediadoras, nessa perspectiva já é uma mistificação, porque o homem primitivo, ele tem muitas prescrições e interditos, são os códigos. Esses códigos, em última instância, são remetidos a histórias míticas que os justificam. Os códigos, eles são a repetição, a continuação de um drama mítico. Então, há interditos, proibições e prescrições, obrigações, que são explicadas com base em uma história que vai para além, digamos assim, do domínio familiar e se estende à dimensão dos deuses. Ou a própria família é posta como descendente desses deuses, ligando. Nos sócios primitivos havia uma declinação de alianças e filiações extensas. O que isso quer dizer? Havia uma enumeração de casos de aliança e filiação extensa. Haviam diversas formas que os grupos se aliavam, interesses que ligavam essas alianças. E também modos de estabelecer regras de filiação, regras de descendência. O Levi-Strauss chamou de regras de parentesco. Para o Deleuze-Guattari, essas regras de parentesco, elas eram subordinadas à política, isto é, às alianças sociais. Então, as alianças sociais do momento poderiam subverter uma regra de parentesco que estava dada a gerações. Então, o Deleuze-Guattari aqui já estão se diferenciando do Levi-Strauss e da psicanálise, por exemplo. Eles já estão colocando que o próprio interdito ao incesto não é uma regra universal. É um caso, entre outros, da subordinação do parentesco, das filiações extensas, a uma certa aliança social. Então, um grupo de homens se reúne, Deleuze e Guattari chamaram isso de homossexualidade de base, a homossexualidade como base dos grupos. Então, é uma reunião de homens que, digamos assim, se protegem, se glorificam, se distinguem a si mesmos das outras pessoas e passam com essa energia libidinal que é construída por essa relação de grupo a ditar a lei sobre os outros. Então, é essa aliança social, é essa homossexualidade como base de grupo que vai definir as regras de parentesco, vai mudar as regras de parentesco ao longo de anos, ou a partir de um acontecimento. Então, são contingências, são questões políticas e sociais que abalam a estrutura. É por isso que o Deleuze e o Guattari vão opor a máquina à estrutura. Como vocês podem ficar aí às voltas com essas regras de parentesco, com essas combinatórias lógicas, quando um acontecimento muda tudo, desfaz essas regras, modifica as regras? Então, tem uma grande parte da antropologia que se dedica a estudar essa combinatória.
E, na minha opinião, assim, é a parte mais chata, mais distanciada, digamos assim, de interesses clínicos, por exemplo, de interesses filosóficos, de interesses vitais, porque fica se tratando com uma estrutura, uma forma abstrata. E essas formas abstratas, elas são animadas pelos acontecimentos, elas são animadas pela história, elas são transtornadas pela história. Bom, mas como eu dizia, então, nesses sócios primitivos haviam essas alianças e essas filiações e segmentos sociais. Segmentos dizem respeito a ofícios, castas, são modos, hierarquias, são modos das pessoas se diferenciarem. Um desses modos eram os ofícios, algo que me interessa muito, eu já trabalhei aqui um pouco com vocês, como que esses ofícios, no início, estavam ligados ao animismo. Porque era alguém que passava a se relacionar com o fluxo da terra. Podemos pensar nos peixes, no caso dos caçadores, nos pescadores, a caça, no caso dos caçadores, a fertilidade da terra, no caso dos agricultores. Eu trabalhei com a noção do maná, né, como o Felipe está trazendo aí, como que pessoas se relacionavam com o maná, com a força vital das coisas. E assim começavam a constituir uma espécie de linha de ofício que naquela época era passada por filiação. Então, por exemplo, os agricultores iriam, um filho de agricultor seria agricultor, daí por diante. Então, esses são os segmentos que vão se fazendo sobre o corpo da Terra. As pessoas vão encontrando as suas afinidades. Pessoas iam encontrando as suas afinidades numa terra indivisível. Indivisível porque não existia a propriedade privada, porque não existia o Estado. Existiam territórios, mas não existia um Estado que monopoliza todos os territórios, que unifica todos os territórios. Então, esses territórios eram divididos por famílias e por alianças sociais que uniam essas famílias. O Estado, o regime bárbaro, ele vem de fora. Os guerreiros que atravessam montanhas, planícies, e um dia chegam, não param de chegar. Mas o Estado, o Deleuze-Guattari dizem que também sobrevém de dentro, porque havia sempre o risco, entre as alianças e filiações, de uma certa aliança social dominar sobre as outras. E é isso que acontece com a máquina bárbara. Pensem comigo, algumas famílias, ou uma família, fortalece algumas alianças sociais em torno dela, forja uma filiação direta com Deus, constitui novas alianças com burocratas, com soldados e domina as outras famílias, domina as outras alianças. Essas duas operações são muito importantes. O fato do déspota forjar uma aliança divina, esse fato é determinante porque, ao longo do tempo, isso vai garantir uma certa legitimidade mítica, uma certa legitimidade divina.
Bom, então aquelas pessoas que conviviam com ele na época podiam não acreditar, ou podem passar a acreditar, mas as pessoas que vão vir nas outras gerações, quando uma família já está estabelecida, às vezes há séculos, no alto de uma dinastia, as pessoas vão acreditar, porque é o que se diz, os enunciados produzidos por aquele Estado, os atos, o poder, emissão de signos. Então, essa fato do déspota forjar uma filiação direta, uma filiação divina, é determinante. Outro fato determinante são essa constituição dessas novas alianças com soldados, burocratas, agricultores, educadores. É o aparato de um Estado, né, que está se constituindo assim. É como se todo esse corpo burocrático funcionasse também como uma máquina de propaganda do déspota. Todos aqueles que são agregados por ele detêm uma parte do poder do déspota, com relação aos outros, que não são agregados na hierarquia imperial. Me recordo agora um pouco como que na literatura russa, tanto no Gogol como no Dostoiévski, em outros, aparece sempre um certo humor contra os cargos burocráticos daqueles que estavam empregados ali no regime imperial, né? Porque os escritores notavam como que as pessoas se sentiam tão importantes em ser subsecretário do secretário da agricultura, por exemplo. Né? Então, assim, eles vão brincando com esses nomes dos cargos. Eles vão mostrando como essas pessoas se sentem muito importantes e se tornam pequenas tiranas quando elas têm um cargo. Seria o equivalente hoje da gente falar, da gente pensar os funcionários públicos, né? Então, essa burocracia que empregava pessoas e que, ao conferir um título, dava uma parte do poder a essa pessoa que a fazia muito vaidosa de si. É o gozo dos pequenos tiranos, né? Quando alguém possui nas próprias mãos o poder, digamos assim, de te dar ou te tirar um direito, por exemplo. Isso faz as pessoas se sentirem muito importantes, às vezes. E é como se a vida ficasse girando em torno do cargo, né? Em torno da posição. Por isso que às vezes eu também brinco aqui um pouco com vocês sobre essa coisa de se dizer psicólogo, psicanalista, esquizoanalista, porque essa identificação completa com as coisas, né, a gente se achar que é muito alguma coisa, é uma alienação, assim, é uma redução da vida, das múltiplas possibilidades da vida, como se uma disciplina fosse capaz de dizer sobre a verdade do mundo, de codificar, de explicar todas as nossas experiências. Mas a gente vai falar então um pouco hoje, já vou passar a leitura,
A gente vai falar um pouco sobre essa verticalização do poder, que deixa de ser um poder segmentar para se tornar um poder cada vez mais vertical. Então, há uma verticalização, um monopólio, a, a apropriação das filiações a partir do momento em que o déspota se coloca como o primogênito de Deus. Então, todas as filiações vão estar depender da filiação imperial, da filiação nobre do déspota. A constituição das novas alianças e da formação desses burocratas, os militares, o exército já existia, mas antes ele funcionava mais de uma maneira, a maneira de uma máquina nômade. Essa máquina nômade vai ser apropriada pelo déspota. Aqui a gente tem exemplos na história mundial que são famosos, que ocorrem, por exemplo, entre os mongóis, né? Entre os mongóis ou entre os hunos. Eles detinham uma certa máquina de guerra muito efetiva, porque nômade. Então eram guerreiros a cavalo que disparavam arco e flecha, um arco e flecha muito pequeno e muito preciso e potente. Tinham cavalos pequenos, muito rápidos e resistentes. Eles desenvolveram uma técnica que era conhecida de muitos povos antigos, que é o tiro parto. Tiro parto é um tiro que implica que a cavalaria avança e quando chega perto do exército inimigo, eles recuam e os cavaleiros atiram por trás do ombro, né? Como se fosse assim. E então, assim, eram máquinas de guerra nômades. Só que essas máquinas de guerra são apropriadas por imperadores, por reis. No caso dos mongóis, por Gengis Khan, que cria um império a partir de unificando tribos nômades, apoiado nessa máquina de guerra muito forte. Apesar do Estado passar a prevalecer em determinado momento, para o Deleuze-Guattari, o Estado, que eles chamam de Urstato primitivo, ele sempre esteve lá, em germe, em potência, virtualmente. E então tem um texto do Pierre Clastres, que o Deleuze-Guattari leram e eram amigos do Pierre Clastres, inclusive, que é o Sociedade contra o Estado. Sociedade contra o Estado é um estudo do Pierre Clastres com indígenas no Brasil, se não me engano, ou no Paraguai, e em que ele analisa como que nesses grupos não é que não houvesse Estado, que eles desconhecessem totalmente o monopólio, a verticalização do poder. Só que eles tinham mecanismos para evitar isso. Então, as sociedades contra o Estado, nessas sociedades, o Estado virtualmente existe, como algo que pode a qualquer momento vir de dentro, surgir de dentro, surgir a partir das alianças sociais, de um agrupamento de alianças sociais. Então, ao longo desse livro, o Pierre Clastres vai estudar uma série de mecanismos que tinham como função repelir o fortalecimento do Estado. Tem um trecho que me chamou muita atenção e que vem pensando
Desde então é que quando eles dizem assim que após a máquina bárbara se instaurar, a Terra se torna um asilo de alienados a céu aberto. Então me parece assim que desde a máquina bárbara cada vez mais estamos como um asilo de alienados a céu aberto, como um conjunto de loucos, né? Porque vivemos com uma ideia fixa na cabeça, seja a ideia do imperador, o significante despótico, ou a ideia do dinheiro, o novo significante despótico. Não é que não houvesse loucuras, violência, crueldade, né? Muito pelo contrário, mas não dessa forma, não com tal massificação, não com tal poder de aglutinação de pessoas, de recursos, de espíritos. As relações, como a gente viu, se davam mais a partir de uma recursividade do roubo e do dom. Eu diria que eram relações mais imanentes entre as pessoas. Mas no momento em que o déspota se apropria das alianças, forja uma filiação divina, ele também vai ser como que o mediador da dívida infinita para com Deus, do povo. Ele também, como representante divino aqui, salva ou condena. E não tem como saldar a dívida com o imperador. Não é mais aqueles blocos de dívidas móveis entre famílias, entre grupos. Agora há uma dívida infinita para com o déspota, que é paga na forma de tributo. Um tributo pela habitação, pela posse da terra. É curioso essa lógica da miraculação, né? O miracular tem a ver com milagroso. É como se o déspota se tornasse como que a máquina miraculante no sistema bárbaro, a máquina milagrosa. Por quê? Porque ele forja de tal maneira a aliança com as novas alianças e, a sua filiação divina, que é como se, dado que ele é filho de Deus, tudo fosse proveniente dele. Tudo o quê? Todos os frutos da terra, as riquezas, os minérios, a fertilidade do solo, a caça, a pesca, se chove, se faz sol, já que tudo depende dele, tudo precisa voltar para ele. Já que tudo sai dele, toda a riqueza, toda a fertilidade, todo o valor sai dele, tem que ser devolvido a ele. É um mecanismo insidioso em que o tirano se coloca como detentor, né, de direito, como legítimo possuidor da terra, de toda a terra que ele ocupa e que ele aspira a ocupar. A gente está falando da tirania aqui num nível mundial, né? No nível de um povo. Mas esse modo tirano de se relacionar, ele também acontece entre pessoas
atuais, entre pessoas, entre nós, né? A coisa não se dá exatamente como um tirano, porque não há mecanismos sociais, não há força para sustentar esse delírio tirânico. Mas ele vai até onde consegue. A tirania, por exemplo, em famílias conservadoras, patriarcais, o pai é como que é o déspota em menor escala. Nesse sentido, o complexo de Édipo guarda essa herança bárbara, né? Do significante despótico. Bom, vou começar a leitura do Antiédipo, mas primeiro eu queria ouvir vocês, como que está aí, se estão acompanhando, tem questões, dúvidas. João, você no início da sua. Você está me ouvindo? Que eu tô no, eu tô fora do meu Wi-Fi, estou usando meus Então, dados. assim, No início da sua aula de hoje, você relacionou a máquina bárbara e toda essa construção com o monoteísmo, mas não sei se você ainda vai desenvolver um pouco mais. Mas esses grandes impérios orientais, do Oriente Próximo, que a gente estuda, né, começando com os sumérios, depois com os acádios, os caldeus, os babilônios, os assírios, eles não eram propriamente monoteístas e foram grandes impérios com uma alta centralização. Enfim, é tudo aquilo que a gente começa a estudar em história como sociedade imperial propriamente dita, né? E que são os representantes dessa máquina social que você está falando hoje, né? Então, a minha pergunta é sobre isso, né? Como é que você, ou Deleuze e Guattari, como é que eles explicam, né, essa relação entre o monoteísmo que surge mais de 2 milênios, 1 milênio e meio depois dos grandes impérios mesopotâmicos que eu acabei de citar, lá com os hebreus, enfim, aquela coisa toda, né, de uma área do Oriente Próximo, mais a Ocidente, inclusive, e só então que ele começa a se difundir. Eu queria saber como é que eles trabalham isso, se você ainda vai mencionar, enfim. eu acho que há um certo atraso, digamos assim, no plano divino com relação aos déspotas, porque, digamos assim, que não é imediatamente, não é nos primeiros impérios que essa formação bárbara já adquire, digamos assim, a sua plena contundência em todos os domínios, eu digo, do político ao divino. Então a guerra no céu também existe, assim, a guerra entre as genealogias divinas. Essas guerras genealógicas divinas, elas têm relação com as guerras políticas. Então, assim, o que me parece é que eles vão relacionar, eles só vão dizer uma frase sobre isso, essa relação com o monoteísmo. Mas a minha suposição é de que
não é uma equivalência perfeita, não é ao mesmo tempo que você chega a ter um déspota e chega a ter um Deus único. Mas é para isso que tende a formação bárbara, digamos assim, na sua máxima expressão, porque seria o monopólio total, digamos assim, terrestre e divino das coisas. Então, o fato de haverem outros deuses, né, nessas mitologias diz ainda de uma resistência das antigas castas, dos antigos segmentos primitivos. Diz dessa frente espiritual, digamos assim, ao Deus único e frente também política ao déspota. Enfim, é o que eu penso, assim, a relação com o monoteísmo a gente vai ver daqui a pouco. Eles vão dizer só uma frase sobre isso. Quando a gente chegar lá, a gente pode retomar. Mas não sei, o que você acha sobre isso também, José? Não, eu concordo, assim, porque, assim, na verdade, você até está me ajudando, assim, com elementos para pensar isso, porque, na verdade, cada cidade-estado tinha embora a mitologia fosse de vários deuses, havia sempre um deus único para cada cidade, eventualmente havia até sequestro de deuses, né? E quando havia sequestro de deuses, havia praticamente a queda de uma dinastia, né? Então, embora fossem politeístas, talvez no sistema, né, como você está falando, né, o sistema de individuação para o monoteísmo já estava em curso, né? Aí usando o conceito de Simondon mesmo, ideia de que não propriamente o monoteísmo em si já estava Uhum, estabelecido, mas todo o sistema apontava para isso, né? uhum, sim. Não, foi ótima a sua resposta, obrigado. É só a gente pensar também nesses deuses, nesses pais dos deuses, né? Zeus, para a Grécia, para o Egito a gente pode pensar Osíris, Amon, Amon-Ra, que são justamente são os deuses os quais os déspotas se colocam como ligados por filiação direta, né? Então, eles se ligam por filiação direta, evidentemente, ao Deus mais poderoso, ao Deus que tende a sobressair sobre os outros. E eu não tenho dúvida que, enquanto o déspota ganha poder na Terra, um Deus único ganha poder no céu, ou, enfim, no cosmos, porque, digamos, de algum modo, eles se alimentam. Bom, mas a gente ainda vai voltar a isso. É interessante pensar essa diferença temporal, né? E apesar de falarem aqui sobre esses impérios asiáticos, o Deleuze e o Guattari vão remeter também a formação imperial bárbara, me parece, ao império, ao cristianismo, ao Império Romano, e eles vão dar alguns exemplos aqui que me parecem remeter ao cristianismo, né? A essa formação, digamos, de um monopólio espiritual e temporal também, que vai se organizar em torno do Papa, do Sacro Império Romano. Bom, mas Felipe, quer perguntar? Não é uma provocação, é uma dúvida real, que é saber em que medida talvez a gente já tenha até entrado nisso e tal, assim, se não expressar mal você fala, que é em que medida que, tipo, Deleuze e Guattari falando dos bárbaros e tal, falando dessas sociedades, e quando a gente usa eles para tentar entender e tal, já não é aí uma parada eurocêntrica ou alguma coisa do tipo,
Ou não, é bom a gente se descolar disso e falar, não, peraí, uma coisa, outra coisa, outra coisa. É que às vezes isso fica muito na minha cabeça, isso dá vergonha de perguntar, né? Mas, sei lá, pergunta nerd. Uhum. Eu acho assim que o Deleuze e Guattari tem um trabalho assim que passa pela clínica, que passa pela antropologia, pela filosofia, né? Eles estudam muito e por mais que esses estudos assim, que eles sejam europeus, esses estudos sejam a partir de pessoas que falam uma língua europeia, eu não tiraria o valor disso assim facilmente, sabe? Porque bom, é difícil a gente ter outras fontes históricas. A gente pode ter fontes mitológicas, a gente pode ter histórias orais, mas a gente não tem fontes históricas provenientes das sociedades chamadas selvagens de 2.000 anos atrás, de 4.000 anos atrás. E eu acho assim que a gente tem que tomar cuidado assim com alguns termos, como essa questão decolonial, porque senão é como se isso se tornasse uma espécie de polícia, sabe, do pensamento. E não se pudesse, se tudo fosse, todas as questões fossem então resumidas, colocadas nesse plano. E, e eu acho que é um modo assim de da gente não avançar, sabe? Eu acho que a gente pode, digamos assim, compor o Deleuze-Guattari com outras leituras, com leituras vem me parecendo muito rico assim associar a antropologia do Vieira de Castro, da Queda do Céu, do David Copenau, mas não sei se a gente tem um pensamento tão vigoroso assim para pensar de dentro da clínica, as nossas práticas, quanto esse, assim, na minha opinião, né? Então, eu não faria um juízo desse por eles serem europeus, sabe? Talvez não tenha nenhum europeu mais indígena do que o Guattari, por exemplo, mais esquizo, né? Obrigado, João. Realmente esclareceu bem. E o Oriente? O Oriente também é uma fonte, né, histórica e de história e de mitologia e de saberes. Eu acho que aí vai das afinidades, né? O que que a gente encontra assim que nos toca, né? Que nos leva, que nos dá desejo de um aprofundamento. Atualmente, assim, os meus estudos estão mais nessa articulação entre a clínica, o pensamento indígena e a literatura. Mas me parece também que tem um caminho bem interessante, assim, pensando a esquizoanálise com o budismo, por exemplo, com práticas de respiração, de meditação. Tudo isso tem muita relação, acho, com a esquizoanálise também, assim, tem uma articulação bem possível. Me lembrei um pouco quando você estava falando dessas identidades, agora há pouco, né? E o Oriente tem muito isso no budismo também, né? Da não fixação nas identidades, porque elas não representam uma pessoa, né? São só papéis e que se fica, às vezes, mergulhado e preso nisso, né? E valorizando demais, se achando demais Uhum. como algo muito importante
Enfim, me lembrei um pouco disso. Por isso me lembrei do Oriente também. O budismo tem muita coisa que, que conversa, nessa conversa que a gente está tendo aqui. Uhum. Sim, práticas assim muito ligadas a uma despersonalização, né? A gente justamente sair do papel, mas sair do papel digamos assim, não enlouquecendo, mas com uma lucidez nessa desrostificação, né? Em algum momento aqui eu trabalhei, Selma, um livro do Hermann Hesse chamado Siddhartha, não sei se você conhece. Conheço sim. Tá lá no Drive, se você quiser dar uma olhada depois. A gente falou um pouco falou um pouco sobre as vias, né, que o Siddhartha foi tentando ao longo da vida, mas mesmo dentro dessas vias, longas vias, por exemplo, de ser um discípulo, um Brahmane, depois de ser um Samana, como que é como se ele também desconstruísse o lugar de desconstrução, sabe? Então, o lugar de um samana, que são aqueles homens santos que vão para a selva, né? Aquele homem que justamente desconstrói tudo, desconstrói toda qualquer individualidade. Uhum. Ele se torna a própria respiração ali, né? Ele se desfaz de tudo, até as posses físicas, assim, até os bens. E mas como que o Siddhartha foi quebrando também essas identidades que quebram, né? E passando assim várias fases, e eu relacionava o Siddhartha como o esquizo do Hermann Hesse, né? O esquizo Deleuze e Guattari definiram como aquele que sabe partir. E o Siddhartha é exatamente aquele que sabe partir. Saber partir é saber abandonar ideais, né? Saber abandonar identidades fixadas. Bom, vou fazer a leitura então na página 258, é o subcapítulo chamado A Produção Asiática. Citação do Nietzsche. Eles chegam como o destino, surgem com a rapidez do raio, demasiado terríveis, muito repentinos. Deleuze e Guattari. É que a morte do sistema primitivo vem sempre de fora, e a história é a das contingências e dos encontros. Como nuvem que vem do deserto, os conquistadores aí estão. Kafka. Impossível compreender como penetraram, como atravessaram planaltos tão altos e desérticos e planícies tão vastas e férteis. Todavia, eles aí estão e seu número parece crescer a cada manhã. Conversar com eles? Impossível. Não sabem nossa língua. Deleuze e Guattari. Mas essa morte que vem de fora é também a que ascendia de dentro. A irredutibilidade geral da aliança, a filiação, a independência dos grupos de aliança, a maneira como serviam de elemento condutor às relações econômicas e políticas, o sistema primitivo das posições sociais, o mecanismo da mais-valia, tudo isso já esboçava formações despóticas e ordens de casta. Então, veja só, eles começam dizendo com Nietzsche que esses impérios vêm de fora, chegam, né, como uma nuvem que vem do deserto, mas também já subia de dentro, já ascendia de dentro nos próprios mecanismos da formação primitiva. Em qual mecanismo? Por exemplo, na irredutibilidade da aliança à filiação. Então, se as alianças sociais
elas não são restritas a um regime de filiação extensa entre as famílias, é possível que novas alianças sociais vão aglutinando outras famílias, vão aglutinando grupos de fora, até que haja uma aglutinação maior. Então, aqui é como se as regras de parentesco que dividiam as famílias não conseguissem proteger os primitivos das alianças sociais, da formação de novas alianças sociais. Então, para pensar isso de uma maneira simples, só vamos pensar assim: uma família ou mais começam a construir uma aglutinação de alianças. Uma família ou mais passam a se aliar com outras. Outra questão que favorece o surgimento da formação bárbara, eles dizem, o mecanismo da mais-valia. O mecanismo da mais-valia é o fato de, numa operação, sempre sobrar, de numa operação econômica, sempre sobrar um lucro, algo a mais. E é sobre esse algo a mais que sobra, é disso que o déspota se apropria. Então havia uma mais-valia já nas formações selvagens. Só que essa mais-valia, muitas vezes, justamente para não haver aglutinação de poder, essa mais-valia era sacrificada. Ela era destruída em ritos, em cerimônias festivas. Porque justamente a aglomeração de mais-valia favorece, a partir de um estoque de energia, de bens, de armas, o surgimento de um déspota. Eu sigo. E como distinguir o modo pelo qual a comunidade primitiva suspeita de suas próprias instituições de chefia, conjura ou estrangula a imagem do déspota possível, que ela secretaria em seu seio, do modo como amarra o símbolo, tornado irrisório, de um antigo déspota que se impunha há muito tempo de fora? Então, eles estão questionando como que se poderia distinguir o modo pelo qual a comunidade primitiva suspeita das chefias, repele a imagem do déspota. E eles continuam. Nem sempre é fácil saber se se trata de uma comunidade primitiva que reprime uma tendência endógena ou de uma que tenta reencontrar-se, bem ou mal, após uma terrível aventura exógena. O jogo das alianças é ambíguo. Estaremos ainda aquém da nova aliança ou já para além, como que caídos num aquém residual e transformado? Questão anexa. O que é a feudalidade? Podemos somente assinalar o momento preciso da formação imperial como sendo o da nova aliança exógena, que não só substitui as antigas alianças, como faz numa relação com elas. E esta nova aliança não é nem um tratado, nem um contrato, porque o que é suprimido não é um antigo regime das alianças laterais e das filiações extensas, mas tão somente o seu caráter determinante. Elas subsistem mais ou menos modificadas, mais ou menos arranjadas pelo grande paranoico, pois elas fornecem a matéria da mais-valia. Então vejam o que eu já dizia para vocês, os elementos da formação social primitiva, elas não desaparecem sob a formação social bárbara, elas são apropriadas pelo déspota. Então o déspota se aproveita das alianças laterais que já existiam e das filiações extensas
para usar ao seu modo. Então, elas deixam de predominar as alianças laterais e as filiações extensas, em favor desse déspota. Eles continuam. É disto que advém o caráter específico da produção asiática. As comunidades rurais autóctones subsistem, continuam a produzir, a inscrever, a consumir, e o Estado só tem de ocupar-se com elas. Então vejam, as comunidades rurais autóctones, né, ligadas à terra, indígenas, elas continuam a existir. Elas produzem, elas inscrevem o que elas produzem, elas registram o que elas produzem, elas consomem, elas pagam impostos. O Estado só tem que se ocupar delas, isto é, absorver a mais-valia delas, né? Absorver a mais-valia, contê-las militarmente, julgá-las a partir de um direito soberano do déspota. Beleza, Guattari? As engrenagens da máquina de linha territorial subsistem, mas são apenas peças trabalhadoras da máquina estatal. Então vejam, ainda há os agricultores. Só que os agricultores, que, por exemplo, são uma das engrenagens de uma máquina territorial, elas passam a funcionar como peças da máquina estatal. Então, a agricultura, a mineração, a pesca, isso continua a existir. Só que são absorvidos pela máquina estatal, são postos a serviço da máquina estatal. Eu sigo. Os objetos, os órgãos, as pessoas e os grupos mantêm, pelo menos, uma parte de sua codificação intrínseca, mas esses fluxos codificados do antigo regime acham-se sobrecodificados pela unidade transcendente, que se apropria da mais-valia. Então vejam, aquelas codificações primitivas e intrínsecas continuam funcionando, os objetos ainda são codificados, os órgãos ainda são marcados, as pessoas são nomeadas, são colocadas em hierarquias, só que tudo isso agora está sobrecodificado pela unidade transcendente, que é o Estado, ou o déspota. Se apropria da mais-valia, né? Se apropria da riqueza, que se apropria do lucro, do que sobra a mais. Ele extrai essa energia, essa libido dos corpos, dos objetos, dos lugares. Continuo. A antiga inscrição permanece, mas ladrilhada pela e na inscrição do Estado. Os blocos subsistem, aqueles blocos de alianças, os blocos de relações, né, entre famílias, entre grupos, mas transformados em tijolos, empilhados e ajustados, cuja mobilidade é artificial. As alianças territoriais não são substituídas, mas apenas aliadas à nova aliança. As filiações territoriais não são substituídas, mas somente afiliadas à filiação direta. Então, vejam, as alianças territoriais dos primitivos continuam existindo, elas não são substituídas, mas elas são aliadas à nova aliança, que são as alianças burocráticas, são as relações da burocracia do Estado. E as filiações territoriais, elas não são substituídas, mas somente afiliadas à filiação direta. Então, as filiações, as linhagens das pessoas, elas continuam existindo, só que elas convergem, são dependentes da filiação divina do déspota. Então, as filiações são afiliadas a essa filiação direta do déspota para com Deus. Eu sigo na leitura. É como que um imenso direito do primogênito sobre toda filiação,
o imenso direito à primeira noite sobre toda a aliança. O estoque filiativo devém objeto de uma acumulação na outra aliança. A dívida de aliança devém uma relação infinita na outra aliança. É todo um sistema primitivo que se acha mobilizado, requisitado por uma potência superior, subjugado por forças novas, exteriores, posto a serviço de outras metas. Isso é tão verdadeiro que, como dizia Nietzsche, que denominamos evolução de uma coisa citação do Nietzsche, uma sucessão constante de fenômenos de sujeição, mais ou menos violentos, mais ou menos independentes, sem esquecer as resistências que se erguem sem cessar, as tentativas de metamorfose que se operam para se unirem à defesa e à reação. Enfim, os felizes resultados das ações em sentido contrário. Então, o Deleuze e o Guattari estão dizendo aqui que aquilo que a gente chama de evolução, a gente poderia pensar a evolução do sistema primitivo para o sistema bárbaro. Uma evolução, na verdade, para o Nietzsche e para o Deleuze e Guattari, ela é outra coisa. O que a gente chama de evolução seria uma sucessão constante de fenômenos de sujeição mais ou menos violento. Então, o que para nós é uma evolução, para eles é só uma mudança do tipo de sujeição. Não é que se evoluiu do sistema primitivo para o sistema bárbaro, só se mudou o modo de sujeição. Só que essa variação dos fenômenos de sujeição também é uma variação dos fenômenos de resistência contra a sujeição, de reação contra a sujeição. É o que eles chamam, o que o Nietzsche chama, os felizes resultados das ações em sentido contrário. Então, se a gente fosse pensar atualmente nos civilizados ou capitalistas, não seria uma evolução com relação aos primitivos. Seria uma mudança das formas de sujeição e uma mudança das nossas resistências contra a sujeição. Não tem evolução linear, não vai para cima. Questões, gente? Eu acho que eu vou seguir mais um pouco aqui no outro subcapítulo. João, esse não há evolução. Desculpa que eu fechei a câmera da internet. Em segundo lugar, esse negócio da evolução, tanto no Nietzsche quanto no Deleuze e Guattari, enquanto não não simplesmente mudança ou alguma coisa do tipo, mas mudança, quando você fala assim de. Esse é o termo que você usou com S. Sujeição. Isso, sujeição. Só uma mudança de sujeição no sentido de tipo sujeição ao déspota, sujeição. É nesse quesito, assim, né? Uhum. Isso. Ah, tá. Beleza. O Deleuze e o Guattari, seguindo também o Nietzsche, eles não têm nenhum pensamento de origem nem de meta. Então, eles não tentam desenhar uma origem quando começou a humanidade, nem para onde ela se dirige. São pensadores do acontecimento. Então, como se não há nem início nem fim, poderia se pensar uma evolução, um desenvolvimento. Então, para eles, aquilo que a gente chama de evolução o quê? Da história da humanidade, a gente poderia pensar. A evolução da humanidade. Aquilo que a gente chama de evolução, para eles, é uma mudança nas formas em que o humano é sujeitado, em que o humano se sujeita a si mesmo, para viver em sociedade. Então, as primeiras formas de sujeição são
sujeições aos segmentos territoriais primitivos. Os segmentos territoriais primitivos que dependem em sua organização de alianças sociais e de filiações extensas. Em seguida, a forma de sujeição é a forma despótica. O déspota se apropria dessas alianças sociais, se apropria das filiações extensas, se colocando como primogênito na linha da filiação. Então, tem uma mudança na forma de sujeição, se torna um monopólio de poder. Na máquina territorial primitiva, pensem em segmentos como que linhas, traços sobre o mapa. Agora, na formação despótica, pensem um grande aglomerado, um círculo, cada vez se adensando mais. São diagramas para pensar o poder, né? Traços, linhas e, por outro lado, um grande aglomerado. Em que sempre as máquinas sociais se sobrepõem de alguma maneira às máquinas desejantes. Na verdade, as máquinas desejantes, elas são... As máquinas desejantes, elas são apropriadas, né, pelas máquinas sociais. Elas produzem as máquinas sociais e são apropriadas ao mesmo tempo por elas. Porque as máquinas sociais, elas também são produzidas pelas máquinas desejantes, né? Com o Deleuze-Guattari, a formação do Estado, a formação da humanidade, não implica propriamente um recalcamento do desejo, mas uma maneira do desejo se ligar. Então, o desejo despótico ainda é um desejo fascista, mas é desejo. Deleuze e Guattari não pensam pela repressão do desejo aqui. Eles pensam como um modo do desejo ser ligado. Então, as nossas máquinas desejantes, o nosso corpo desejante, hoje, ele ao mesmo tempo sustenta essas máquinas e é ligado por elas, codificado, sobrecodificado, relativamente descodificado. Mas essas máquinas desejantes, além de serem ligadas a essas máquinas sociais, ela também possui uma potência de desativação dessas máquinas. É aquela potência do esquizo de partir. Deixando para trás, né, esses estratos, esses sedimentos de história mundial que nos habitam. Bom, eu vou ler então agora esse outro subcapítulo chamado As Mistificações do Estado, página 260. Já foi frequentemente observado que o Estado começa ou recomeça em dois atos fundamentais. Um dito de territorialidade, começa por fixação de residência. O outro, dito de libertação, começa por abolição das pequenas dívidas. Mas o Estado procede por eufemismo. O que eles estão dizendo aqui, gente? Eles estão dizendo o seguinte, que costuma-se observar que o Estado começa por dois atos fundamentais. O primeiro é a constituição de um território, de uma territorialidade. É a fundação de uma capital para um império. Disso que a gente está falando aqui.
centro, onde vai habitar o imperador e a corte, o rei e a corte. O segundo ato seria de libertação, que tem relação com a abolição de pequenas dívidas. Porque na abolição das pequenas dívidas, o déspota conquista para si a vontade do povo. Porque, em geral, os endividados são mais numerosos que aqueles que emprestam, digamos assim. Então, perdoar as pequenas dívidas é ganhar o favor da maioria. É constituir uma nova aliança, nesse sentido. Eu sigo. A pseudoterritorialidade é o produto de uma efetiva desterritorialização, que substitui signos da terra por signos abstratos e que faz da própria terra uma propriedade do Estado ou dos seus mais ricos servidores e funcionários. E desse ponto de vista, não há grande mudança quando é o Estado que simplesmente garante a propriedade privada de uma classe dominante que dele se distingue. Então, aqui eles estão falando primeiro sobre o primeiro ponto lá, que o primeiro ato fundamental que constitui o Estado, né? A territorialidade, que é essa fixação da residência. Essa fixação da residência, o Deleuze e Guattari chamam de pseudoterritorialidade. Por quê? Porque ela desterritorializa os signos da terra por signos abstratos, que faz da própria terra uma propriedade do Estado ou dos seus mais ricos servidores e funcionários. Então, as pessoas antes ocupavam uma terra indivisível pelos próprios valores da terra. Então, um valor da terra é fértil, tem rio, tem caça no momento, esgotou a caça. Esses são valores, signos da terra, signos que relacionam a terra diretamente com seus moradores. Só que essa desterritorialização que constitui essa pseudoterritorialidade, né, que vai ser produzida, ela é produzida por uma desterritorialização dos signos da terra. Então, deixam de ser aqueles signos ligados aos próprios fluxos do desejo e passam a ser signos abstratos. Abstratos do tipo assim, foi aqui que Deus desceu à terra e falou que devia ser a capital. Ou abstrato num sentido de estratégia de guerra. É daqui que é possível dominar todas essas outras cidades. É aqui que nasceu o primeiro descendente, o primeiro totem lá da dinastia. Então, isso é, como eu entendo, uma desterritorialização dos signos da Terra por signos abstratos, e que faz também da própria Terra uma propriedade do Estado. Então, agora não são mais as pessoas que pertencem à Terra, como na máquina primitiva. É o Estado que se apropria, o Estado ou os servidores do Estado que se apropriam da Terra. Então, aqui a gente tem a constituição da propriedade privada, seja diretamente pelo Estado ou pelos ricos servidores e funcionários do Estado, as pessoas que têm mais influência. Quando o Deleuze e Guattari dizem aqui atrás, mas o Estado procede por eufemismo. Eles estão querendo dizer que é um modo, digamos assim, que ameniza, tenta amenizar as coisas quando se diz que um ato fundamental do Estado
que é a territorialidade, começar pela fixação de residências. Quando a gente diz dessa maneira, é um eufemismo, porque o que eles estão dizendo com essa fixação de residência, com essa territorialidade, na verdade, é a desterritorialização da terra, em função de uma pseudo-territorialidade abstrata ligada ao significante despótico. Não são mais os valores imanentes da terra que estão valendo aqui. É o valor de uma pessoa, de uma família. Segundo o eufemismo de que eles falavam, a abolição das dívidas, quando se dá, é um meio de manter a repartição das terras e de impedir a entrada em cena de uma nova máquina territorial, eventualmente revolucionária, e capaz de impor ou de tratar em toda a sua amplitude o problema agrário. Em outros casos, em que se faz uma redistribuição, o ciclo dos créditos é mantido sob nova forma, instaurada pelo Estado, o dinheiro. Pois o dinheiro não começa, certamente, por servir ao comércio, ou pelo menos não tem um modelo mercantil autônomo. A máquina despótica tem isso em comum com a máquina primitiva, reforçando-a. O horror aos fluxos descodificados, fluxos de produção, mas também fluxos mercantis de troca e de comércio, que escapariam ao monopólio do Estado, ao seu esquadriamento, a sua rolha. Quando Etienne Balazes pergunta por que o capitalismo não nasceu na China no século XIII, onde todavia pareciam dadas todas as condições científicas e técnicas, a resposta será em que o Estado é que fechava as minas, quando as reservas de metal eram julgadas suficientes, e era ele que detinha o monopólio ou o estreito controle do comércio, comerciante como funcionário. O papel do dinheiro no comércio depende menos do próprio comércio do que seu controle pelo Estado. A relação do comércio com o dinheiro é sintética, não analítica. E, fundamentalmente, o dinheiro é indissociável, não do comércio, mas do imposto, que mantém o aparelho de Estado. A ligação despótica do dinheiro com o imposto permanece visível, mesmo que as classes dominantes se distinguam desse aparelho e se sirvam dele em proveito da propriedade privada. Apoiando-se nas pesquisas de Will, Michel Foucault mostra como em certas tiranias gregas o imposto sobre os aristocratas e a distribuição do dinheiro aos pobres são um meio de trazer o dinheiro de volta aos ricos, de alargar singularmente o regime das dívidas, de o tornar mais forte, prevenindo e reprimindo toda a reterritorialização que pudesse ocorrer através dos dados econômicos do problema agrário. Como se os gregos tivessem descoberto à sua maneira o que os americanos reencontrarão com o New Deal, que os pesados impostos do Estado são propícios aos bons negócios. Em suma, o dinheiro, a circulação do dinheiro, é o meio de tornar a dívida infinita. Eis o que os dois atos do Estado escondem. A residência ou territorialidade do Estado inaugura o grande movimento de desterritorialização, que subordina todas as filiações primitivas à máquina despótica. Problema agrário. A abolição das dívidas ou sua transformação contábil inaugura um interminável serviço de Estado, interminável, que subordina a si todas as alianças primitivas. Problema da dívida. O credor infinito, o crédito infinito, substituiu os blocos de dívidas móveis e infinitos. Há sempre um monoteísmo no horizonte do despotismo. A frase está aqui, a frase que a gente conversava, José. E me parece ter um pouco assim relação com o que eu dizia, né? Eles dizem:
há sempre um monoteísmo no horizonte do despotismo. Então, o monoteísmo está, digamos assim, no segmento, na intensificação No sistema, né? do sistema despótico, do despotismo. Eles dizem, a dívida devém dívida de existência, dívida da existência dos próprios sujeitos. Vem o tempo em que o credor nada emprestou ainda, ao passo que o devedor não para de pagar, porque pagar é um dever, mas emprestar é uma faculdade, como na canção de Lewis Carroll, longa canção da dívida infinita. Um homem, de certo, pode exigir o que lhe é devido, mas quando se trata de empréstimo, de certo ele pode escolher o tempo que melhor lhe convém. Então, Deleuze e Guattari estão dizendo por que esses dois atos fundamentais do Estado seriam formas de eufemismo, quando se fala simplesmente deles como uma territorialização, fixação de residência, e como abolição das pequenas dívidas. Porque na fixação de residência há, na verdade, uma desterritorialização da terra, uma desterritorialização da relação do humano com a terra, em nome de signos abstratos. E a terra, então, se torna propriedade do Estado. Antes, os humanos que pertenciam à terra. Era essa a compreensão, é para isso que eles viviam, para pertencer e retornar à terra. Agora há um aparelho de Estado que se fixa, que se assenta sobre a terra e passa a extrair uma mais-valia da terra, uma mais-valia desses valores da terra que é concentrada no déspota. O segundo ato fundamental, que seria da libertação das pequenas dívidas, eu entendo que, de certa maneira, está se colocando aqui todo o problema de como que uma dívida devém infinita. Uma dívida que era dívida móvel entre famílias, entre grupos, entre segmentos, passa a ser uma dívida infinita para com o Estado, na forma do imposto, do dinheiro. Eles estabelecem aqui uma ligação do dinheiro não tanto com o comércio, mas só que mais ainda com o imposto. Porque já havia de comércio sem dinheiro. É o escambo. Mas não há imposto sem dinheiro. Não há imposto sem um equivalente geral, que vale como dinheiro. Me parece, então, que nessa abolição das pequenas dívidas, há, na verdade, as pessoas passam a contrair uma dívida, não há abolição da dívida, há uma substituição de uma dívida que era entre particulares para uma dívida que passa a ser com o Estado. E passa a ser com o Estado de que maneira? Ora, aquilo que se devia pagar, mas era uma dívida finita, que em algum momento terminava, passa a ser um imposto infinito. A posse da terra agora é do Estado. Então, mesmo que uma pessoa supostamente detenha a terra, ela ainda assim tem que pagar por essa posse da terra ao Estado. Para sempre. Até a morte. Então, entre particulares, as dívidas seriam finitas e móveis. No momento em que a dívida passa a ser que o Estado supostamente abole a dívida entre particulares e absorve para si, a dívida passa a ser infinita dos particulares para com o Estado.
Essa parte aqui referente ao dinheiro, ao comércio, eu vou ter que ler mais vezes, assim, para entender melhor ainda. Mas vejam só, eles dizendo, a abolição das dívidas, quando se dá, é um meio de manter a repartição das terras e de impedir a entrada em cena de uma nova máquina territorial, eventualmente revolucionária e capaz de impor ou de tratar em toda a sua amplitude o problema agrário. Então, esse perdão das pequenas dívidas também deve ser muito circunstancial, específico, para tirar o poder de certas famílias, de certas comunidades, de tirar ou de conceder poder. Porque algumas famílias, algumas comunidades poderiam, digamos assim, se apropriar, é, é, poderiam repartir as terras por fora do Estado, ignorando o Estado, resistindo ao Estado. Então, o Estado, ao tornar as terras que antes eram particulares, terras todas elas do Estado, de uma nação, ao mesmo tempo eles estão abolindo dívidas entre particulares e remetendo todos a uma dívida para com ele. Uma dívida que não é mais agora, digamos assim, a da venda, da compra e venda de uma terra. O imposto não é saudado nunca. A gente não termina de pagar. Está tão naturalizado isso que eu, a hora que você falou de vida infinita com o Estado, eu falei assim, mas eu nunca pensei nisso, de tão naturalizado que está. Nunca tinha me dado conta de. Deve ter tanta coisa que eu não me dou conta. Uf, que é uma coisa que é impagável, não tenho o que fazer. E eu fiquei É, pensando nesse perdão das pequenas dívidas, nesses manejos que estão sendo feitos agora de que o Brasil anda fazendo, né? Vai lá e resolve a tua dívida de alguma maneira. Enfim, eu esqueci o nome disso que está acontecendo agora, né? Que vai nos bancos e resolve as dívidas e, enfim, que fiquei pensando que é um pouco isso, né? Você tira a dívida, as dívidas não terminam nunca, o Estado pega e aí fica devendo para o Estado, já não é mais. Eu não é uma confusão isso, nossa. e ainda tem um ganho de popularidade do Estado, né, que E, supostamente estaria tendo uma perspectiva assistencial assim ao fazer isso. sim, pensei nisso. Todo E mundo ainda fica garante. com o nome sujo e o Estado com o nome limpo. É um pouco isso, né, Flávio? Eu ia falar exatamente a mesma coisa, Sam. Veio aqui a questão do nome, né? Como assim nome sujo, nome limpo? Você falou, eu fui pesquisar aqui, né? Tem um negócio que chama feirão nome limpo, né? Olha que forte, né? Você dizer que teu nome tá sujo, o nome do outro tá limpo, enfim. Como é que Isso. é isso, né? Parece que nome sujo e nome limpo é uma certa legitimidade, né, diante do Estado, assim. E o nome sujo vai até a prisão em alguns casos, né, por Uhum. dívidas. Então me parece quase algo assim, uma marcação simbólica, assim, né, do sujeito em face do que ele deve, assim, para o Estado, do que ele deve não pagou, do, da punição, né, que ele deve receber por isso. Uhum.
mas assim também é muito essa outra coisa que a gente naturaliza muito é dizer, por exemplo, chamar o lugar onde a gente vive assim, o Brasil, né? E a gente considerar assim como que uma máquina estatal se assenta sobre uma terra e aquela terra supostamente passa a pertencer àquele estado, como se como se fosse algo natural, como se naturalmente aquele lugar pertencesse à humanidade, a um grupo humano que se denomina com tal nome. A Terra, ela não tem dono. Não. Se ela tem um dono, é por apropriação, é por roubo. Uhum. Então, assim, na minha época, eu não sei hoje como é que está nas escolas, mas na minha época a gente havia esse enunciado, né? A descoberta do Brasil. Como assim a descoberta? Bom, tem que ser, pode ser a descoberta dos portugueses, né? Deles, do ponto de vista deles para eles. Mas assim, como se pode descobrir um lugar que já era habitado? Isso. O Walter Ugumãe estava falando disso esses dias, dessa história do descobrimento, que até em Portugal, até hoje, ainda se orgulha disso nas escolas e nas academias, né? Falando que Portugal descobriu que, na verdade, foi uma ocupação, né? Uma invasão, uma ocupação, porque já tinha gente, que essa terra já estava ocupada e ninguém descobriu nada. E ele estava falando um pouco disso. Aliás, esse livro dele, Doenças do Brasil, é maravilhoso. Não sei se alguém já pegou para ler, mas... E aí é importante a gente ver como que os enunciados, as palavras, elas veiculam dimensões estruturais do poder, né? Então, se a gente continua falando isso, naturalizando, isso vai ser a verdade para nós. A gente vai viver, vai agir conforme essa ideia. É. Eu estava lendo um artigo do Boaventura de Souza Santos outro dia sobre essa questão do descobrimento do Brasil, e além deles usarem esse termo e terem encontrado os indígenas aqui, existia uma bula, né, que falava terra nullius, que a terra Como era é que de é? ninguém. Então, é assim, mesmo tendo seres viventes aqui, racionais, em sociedade, mesmo que eles tenham considerado primitivo, mas em sociedade, eles falavam juridicamente, em Portugal e Espanha, que a terra era de ninguém, Hum, terra nullius. hum, E aí o direito europeu dessa época já permitia que, enfim, a terra fosse tomada e colonizada, né? Na verdade, expropriada, né? Mas é assim, interessante, porque para eles não, nem sequer era de expropriação, porque era de hum, ninguém. Uhum. hum, E aí, como que esses mecanismos, por exemplo, o próprio direito, nunca disse respeito à verdade, né? Mas sim ao ato de se forjar uma verdade interessada para um povo, né? O direito está a serviço do poder. Então, como assim se diz numa bula que é terra de ninguém e isso passa a valer, né? Sendo que isso versa sobre outras pessoas, sobre outros povos, sobre outros seres. É o lema da ocupação israelense, né? Uma terra sem povo para um povo sem terra, né? Como se não houvessem também, enfim, pessoas morando, né? Como se não houvesse a Palestina lá. E uhum, isso é tão interessante que até nos dias de hoje, né? Isso acontece também no território brasileiro, né? Porque o Estado, por vias indiretas, continua invadindo, né? Territórios indígenas. Inclusive na construção da Transamazônica, o presidente, na época, não vou me recordar o nome, eu assisti um documentário recentemente, posso indicar no nosso grupo, ele tinha receio, né, que o povo, né, do Nordeste, que estava passando por uma seca muito grande, viesse para o Sudeste. E a Transamazônica era uma forma, né, de fazer com que os nordestinos ocupassem, então,
a região norte do Brasil, Uhum. né? E o Leme era muito parecido também, que era uma terra que não tinha vida, não tinha nada, era um deserto, assim, era só um deserto só comparável com a Antártida, né? É o que eles diziam, né? Enfim, é algo que acontece a todo momento, né? Acontecer continua acontecendo. Os grileiros, né, Flávio? O pessoal que ocupa as terras aí. Ah, Mas quando é o Estado, a coisa ainda é mais, digamos assim, discursiva, né? Não é só pela força, são atos jurídicos também, né? Que são acompanhados aí pelo uso da força. Quase como uma deslegitimação, como se precisasse, a nível da lei, a nível do direito, deslegitimar aquela existência antes de ocupar a terra, né? Dizer, por exemplo, que não são humanos, que não são civilizados, que não têm o direito à terra, posse da terra. E lembrando que no direito canônico da mesma época considerava os indígenas como sem alma, né? Os indígenas e os negros. sim. Então, é como você falou, é todo o aparato jurídico interessado. Hum. Eu me pergunto, assim, extrapolando um pouco, mas já que a gente está falando nisso, em que medida isso ainda nos afeta até hoje, nós brasileiros? Tipo, até na maneira com a qual a gente pensa ou não pensa determinadas coisas que fala, né? Eu acho que, Acho que tudo que assim, está colocado no. pode falar, Flávio. Eu estou pensando um pouco no que o José trouxe, né? Mas tudo que está colocado no texto das mistificações do Estado, a gente encontra no Estado brasileiro, né? Mesmo a gente, enfim, a gente vive num regime democrático, mas a gente encontra a dívida infinita, a gente encontra, por exemplo, ao invés as famílias e, para além das famílias, também os partidos políticos, né? Que assumem o poder, né? E, enfim, controlam a máquina do Estado, né? Aí também decidem quais dívidas vão ser perdoadas e quais não vão ser perdoadas, né? Inclusive quem vai ser inelegível e quem pode ser elegível. E que isso pode mudar se houver necessidade, o sistema muda isso também, né? E, enfim, Porque também a questão da máquina estatal já é sobre, a questão do Estado ainda é sobreposta pelo do capital agora, né? Então, é como se a gente tivesse um elemento a mais que descodifica relativamente os fluxos que eram sobrecodificados pelo Estado. Então, agora, digamos assim, os fluxos frenéticos, digamos assim, do capital, eles podem instituir e destituir um Estado. E essa unidade, digamos assim, do Estado, ela meio que foi esfacelada. Ela foi esfacelada, o Deleuze e Guattari chamam pela axiomática capitalista. E essa axiomática capitalista tem o modo como os valores circulam é muito mais complexo, né, do que aquela monopolização pelo déspota. Agora há as flutuações, por exemplo, do dólar, há a especulação imobiliária, a especulação das criptomoedas. Digamos assim, que isso passa as movimentações de capital, as movimentações de riqueza, passam a depender de movimentos assim cada vez mais globais, cada vez mais supostamente distantes uns dos outros, né? Então cai uma bolsa lá na China e as pessoas são afetadas no Brasil.
os valores, por exemplo, do petróleo caem e afetam uma série de segmentos, afetam politicamente um país que fica instável. Então, essa sobrecodificação bárbara, ao ser sobreposta pela descodificação relativa do capital, é como se esses estados que se sobrepunham aos segmentos agora fizessem parte de uma espécie de sopa planetária de fluxos altamente acelerados e esfacelados. Os agregados industriais, né? Os grandes agregados tecnológicos, indústria de armas, indústria de medicamentos, de drogas, tem influência, às vezes uma influência maior do que o próprio presidente, do que o próprio chefe de Estado. Então, essa é o que o Deleuze e Guattari vão chamar, a gente ainda não entrou, né, nessa máquina, de máquina capitalista. E se há uma descodificação relativa, é porque só parece que haveria, digamos assim, uma igualdade, uma democracia. Mas todos esses sedimentos bárbaros e primitivos, eles continuam a existir no capitalismo. Só que nesse conjunto esfacelado. Descodificados da sua função original, descodificado dos seus valores tradicionais. E aí vão ocorrer as misturas as mais esdrúxulas, né? Como o governo que a gente vivia até um pouco tempo atrás. Os mais esdrúxulos, eu digo, das misturas, né? Nessa relação entre conservadorismo e capitalismo, né? E liberalismo. A Argentina se safou de um lá, né? Sim. Não sei o que será. Ainda, né? Porque vai ter segundo turno. E a Buric não vai apoiar o Massa, pelo que ela falou hoje. Então é um problema que aconteceu aqui também, né? Ciro e toda essa galera que não apoiou, enfim. Bom, gente, mas acho que por hoje é isso. Se alguém ainda tiver alguma questão para colocar, a gente pode conversar mais um pouco. Senão, na semana que vem, a gente retoma na página 263 a desterritorialização despótica e a dívida infinita, os tijolos, sobrecodificar os fluxos. Bom, eu só queria dizer que eu gostei muito da aula. Normalmente eu escrevo isso, mas hoje eu vou falar pessoalmente, assim, que foram muitas coisas para a gente pensar durante a semana. Uhum. Valeu, José. Vamos seguindo, então.